Oi, pessoal. Estamos voltando aqui para nossa live. Deu uma travada assim super, mas vamos que vamos. Eu acho que, como eu falei, assim, é um tema muito delicado assim, né? Muito profundo. Então, olá, Sônia, que bom que estamos de volta. Então, acho que mexe assim mesmo assim com um campo muito delicado, sabe? Eba, Camila, estamos voltando aqui. Pronto, voltamos. Eba, voltamos. Então, estava até falando aqui que é um tema assim tão delicado, né? A gente está mexendo com um campo assim muito Sim, desafiador, né? é, Denso, e que está muito entranhado nas estruturas nas quais a gente vive. E o que eu sinto, não sei se você está sentindo isso, Camila, que assim, a gente está num momento de depuração, né? Momento de uhum, purificação, né, da humanidade. muito. E de quebra de paradigmas, né? De uma reestruturação, enfim. E aí a gente está mexendo exatamente nas entranhas, em tudo aí que estava, Uhum. né, sustentando Tem esse sempre sistema combustível. insustentável. O que, que é? É, exatamente. Tudo que estava aqui travado, né? Bloqueios aqui, né? Que a gente normalizou, né? Até agora, tudo isso, né? Então, Isso. E está tudo emergindo, né? Então eu vejo que essas questões, né, relacionadas ao feminino e masculino também estão muito em evidência, né? Porque quando a gente fala de feminino e masculino, a gente está falando das energias da criação, né? A é, gente não está falando das só de polaridades. homens e mulheres, né? A gente está É, falando das polaridades, né, que são responsáveis por toda a criação, né, do que há uhum, manifesto. Então, como você também falou lá no começo, né, a gente desequilibrou essa energia, né, a gente exacerbou a polaridade yang, né, que é responsável pelo masculino, distorcendo essa energia, né, gerando abusos, guerras e por aí tudo. vai, né, todas as distorções que são fruto dessa separação, dessa cisão, né? E isso também exacerbou a polaridade yin, levando para a sombra dessa energia, que é a dependência, que é o A vitimismo, que é a submissão. fragilidade, É. submissão, né? E por aí vai. Eu não lembro exatamente onde a gente estava assim no papo, Ah, mas eu sinto então, da gente. a Oi? gente acho que a gente ia falar sobre a apostila, né? Eu lembro que Isso, você estava isso. citando alguma coisa, aí travou de vez. Aí eu não ouvi mais. Eu estava falando justamente desse jogo, né, do vítima e algoz, né? Exatamente, Né, exatamente. dessa relação e do pacto de vingança também, que eu identifiquei em mim, né, que eu estava ali, Também. né, falando por todas as mulheres que vieram antes, né, e assim, o que me ajudou a sair da relação foi declarar, quando caiu a ficha que eu estava reproduzindo, né, o que essas mulheres sofreram, eu declarei para o universo, foi uma declaração mesmo, tipo, acabou aqui, se eu tiver uma filha, não vai pra frente, acabou aqui agora. Entendeu? Acabou a Decreto. brincadeira, acabou o jogo, porque é um jogo, E né? quando a gente faz isso, e olha que poderoso, porque quando a gente faz isso, a gente quebra um padrão. Realmente, a gente quebra, a gente corta esse padrão ancestral, porque imagina se a gente continua reproduzindo esse padrão, a gente vai continuar Exatamente. normalizando isso. Aí as nossas, né, as próximas mulheres da nossa linhagem, né? Imagina o que acontece. Aí a gente fica nesse fluir não Contínuo, fluido, né? né? Exato. Vira um karma familiar, né? E Isso. tem uma coisa muito bonita que tanto a constelação familiar, aliás, alguém perguntou aqui, né, se constelação familiar Aham. ajuda, eu acho que super ajuda, Super. porque assim, quando a gente vai ver, assim, muitas vezes aquela relação abusiva, ela é uma reprodução de alguma relação abusiva lá de trás e todas as mulheres lá de trás foram abusadas em algum momento de alguma Tá. forma, né? Isso está E na enraizado aqui verdade, dentro, né? oi? O que E é? isso fica enraizado, né? Isso enraiza e a gente vai seguindo esse padrão, né? Exatamente, né? Então a constelação realmente ajuda muito. Então tem uma visão muito bonita, né, da constelação e também de algumas outras tradições, como o hinduísmo e o xamanismo, de que quando você se cura
você cura gerações para trás e gerações para frente. Isso é muito isso. lindo, né? É Porque lindo. você muda o logos, né? Você muda a informação do campo. Então, quem está imerso nesse campo vai acessar uma nova informação, né? É muito Isso é bonito. lindo. Eu falo, né? Eu sempre escrevo, né, que uma mulher que se cura, ela cura o mundo, né? Por isso que está muito alinhado ao que eu desenvolvi também na cura delas, assim, porque quanto mais a gente vai se curando, a gente dá permissão para outras mulheres também, né, trazerem essa cura. A gente vai incentivando, inspirando, né, pelo nosso próprio exemplo. Então, não negar essa dor toda que a gente sofreu, não negar, mais do que nunca não negar, né? A gente está numa era onde a gente tem aí a tecnologia a nosso dispor, a internet, as ferramentas para comunicar isso, né? Para dar voz a tantas que foram reprimidas, né, no nosso passado. Então, por que não usar isso, né, a nosso favor? Então, se acolher, né? Acolher essa nossa história e isso tudo que a gente passou, né? Então, é lindo esse momento, assim, que a gente está vivendo, né? De refletir, de reconectar. Total, de religarem, né? E Religar. se apoiar mutuamente, né? Que, por exemplo, o Exato. Círculo de Mulheres fazem isso, né? A gente cria esse campo essa rede, né, de apoio, né? Como que isso é importante? Tem um constelador familiar, né, o Joan Garriga, que ele fala que não há nada mais curador para uma mulher do que estar entre mulheres, né? E que Sim. é tipo, Eu é o nosso Rivotril, assim, sabe? É muito Não, e legal. isso é lindo, e para mim também foi lindo ressignificar isso também, né? Dessa questão da rede de apoio feminina, porque eu era tão dentro desse sistema patriarcal que eu era daquelas que tinha. No meu caso, não era nenhuma inveja de outras mulheres, mas eu via todas as mulheres como competição, não tinha paciência Uma para mulher, sabe? ameaça. Exato, eu me escondia nesse discurso, não tenho paciência, a mulher é tudo fresca, sabe? E por muito Uau. tempo foi assim, por muito, muito tempo. Eu trabalhei com publicidade a vida toda, né? Ambientes masculinos. Então, você entra naquela energia e quando você vê, você tá ali, não olhando para outra mulher com amor e com carinho, porque no final das contas, né, eu acabei realmente percebendo que eu não me olhava assim, eu não me reconhecia, né, como uma mulher, como uma mulher que está ali aprendendo, está vivendo, né? E pode olhar para uma outra mulher como uma irmã, não como uma, né? Isso, Como uma uma ameaça, inimiga. né? Que fazem a Sim. gente também, né? A nível social também, de certa forma, competir com as outras, né? Umas com as outras. Então, quando a gente liberta isso, e aí tá todas as mulheres lá sentando em roda, conversando, né? É muito lindo, muito mágico. É lindo demais, expressando o que sente, sem medo, né? Então, por isso que eu falo, se a gente tivesse, por exemplo, redes de apoio assim, né, antigamente, enquanto a gente E, tivesse relações, talvez poderia ter sido diferente, mas eu acho que foi exatamente como tinha que ser, né? Senão a gente não claro, estaria aqui hoje também conversando sobre isso dessa forma. claro, com certeza. Então vamos à apostila. Vamos, Gabi. É, então, no primeiro tópico você fala, né, você traz como identificar, né, uma relação Isso, abusiva, né, um abusador, né, né? Violeta? Aham. E aí a fala, acho que essa é a primeira aqui, né? Você nunca vai encontrar alguém como eu. É. São as palavras, aquelas palavras que te fazem você ficar presa ali, né? E não realmente você começa a achar que ninguém mais você Vai te nunca mais vai amar. ser capaz de receber amor, exato. A sensação que eu sentia dentro dessa relação é que eu não era capaz de receber amor de fora dali, sabe? Que, Caramba. não, que ninguém poderia me amar, por exemplo. Então, são palavras, é muito Era uma sutil, né? sorte estar com esse homem, né? Era uma sorte, né? Tinha que Uma levantar as mãos para o sorte. céu e agradecer, né? E se dar por Exatamente, assim, contente. nossa, e você começa a entrar nesse padrão mental, né? Nesse paradigma mental de que realmente eu nunca vou encontrar ninguém como ele. Olha como esse homem é bom, né? Acho que a gente tem que também frisar que no começo das relações abusivas, a gente, de uma certa forma, parece que é aquela relação, assim, Conto de no sentido fadas. afetuoso, né? Que é um príncipe encantado que apareceu na sua vida, né? Sim. Assim, aquela pessoa Perfeito. que te põe para cima, ai, nossa, encontrei o homem da minha vida. Então, isso na minha relação contrastou muito com a relação que eu tive antes, porque eu era mais aquela a incentivadora, no caso, né? Não era uma relação abusiva, mas de certa forma tinha uma toxicidade ali. E aí eu não conseguia Uhum. muito ser eu também, aí aparece essa pessoa
te aceitando como você é, né? Então, é aquele conto de fadas, né? E aí, depois você começa a O que já rodar no pode jogo. ser, só um parênteses, o que já pode ser um jogo de manipulação, né? Não que Com você certeza. não tenha, né, obviamente, suas qualidades, mas parece que tem uma É, medida a mais, né? Porque eu também, foi muito o que eu vivi, assim, era tipo assim, parecia que eu era a rainha, né, assim, é, tipo, cair do céu para exato. salvar aquele homem, sabe, assim. Exatamente, exatamente. E aí você se coloca nesse papel, e aí a pessoa vem com essa bagagem toda que você não sabe qual é. E aí você acaba realmente se sentindo como quase que no dever de estar ali ao mesmo tempo, sabe? Ali de, nossa, eu preciso estar aqui. Então, aí você começa a ouvir essas certas citações, né? Assim, eu gosto, é um morde a sopra, eu gosto de falar, né? Assim, a pessoa chega e fala que você não vai encontrar ninguém, aí depois ela pode falar uma outra coisa, assim, para te pôr para cima, mas ao mesmo tempo ela vai sempre te. É como se a pessoa começasse a fazer um cerco, né? Um círculo ali para ir te deixando só ali, né? Naquele ambiente, você e ela, né? É, Uhum. então, vai te desempoderando sutilmente. Não é que a pessoa vai falar isso de uma forma, às vezes, até Claro, inconsciente mesmo, né? Porque ela tem o medo também, ela tá com medo de te perder, ela tem uma insegurança isso, ali, né? claro. Então, você não reconhece isso. Então, aí você começa enfim, tem que estar muito atento, né? Essas palavras, essas Sim. frases, né? Muito bom. No segundo tópico, você fala sobre o ciúmes excessivo. Eu não Isso. gosto dos seus amigos. É, Isso é muito é comum, né, Flor? Essa coisa do cara ter ciúmes das amigas, então não é dos amigas, amigos, é das amigas, das então, né? amigas. Porque geralmente são as conselheiras, né? Tem essa rede de É, apoio, né? exatamente. Nossa, você você sai junto com os amigos, a pessoa fica ali, né, não faz a mínima questão de agradar, né, de estar junto, de conviver, até saindo junto, né? Imagina quando sai sozinho também, né, com os amigos. Então, é muito. Quando a pessoa tenta te afastar do seu círculo de amizades, você tem que ter esse alerta, porque cada um tem que ter a sua individualidade dentro de uma relação, né? É por isso que a pessoa se Ah, apaixona por você, ou você se apaixona pela pessoa, porque você tem sua isso. vida, né? Não é como se você fosse você está se desanexando da sociedade para viver com uma pessoa, né? Você tá ali, você tem a sua vida pessoal, a sua vida individual, os seus amigos, né? O seu círculo social. Então, é interessante ficar atento a isso, porque geralmente vem de uma falta de confiança da pessoa também, né? Dela mesma, então ela tem Claro. esse medo, né? O medo da perda, tudo combina no medo, né? Nos Ah. nossos medos. Então, E uma se coisa ciúmes, interessante, uma coisa só pra fechar, o ciúmes ele nunca eu acho que ele nunca é positivo, né? Não existe, como ele tem ciúmes de mim, ele me ama, né? Eu acho que isso aí também é uma armadilha. nossa, você falou tudo, Flor, porque eu vejo que muita gente joga com ciúmes, né? Muito. Muita gente joga, inclusive muitas mulheres querem, é como se fosse meio um passaporte, sabe? Assim, tipo É, assim, então eu sou amada na medida dos ciúmes dele. isso é E muito tóxico. vice-versa, né? Enfim, Exato. então E isso realmente é muito tóxico, né? Muito muito, perigoso mesmo. muito. Eu, por exemplo, só, né, um parênteses, que eu, por exemplo, eu nunca fui ciumenta, sabe? Eu nunca fui essa possessiva. E aí isso também já foi debate dentro da relação, como se eu não amasse a pessoa, porque eu não era ciumenta. Olha só, né? Tipo assim, você não sente ciúmes de mim, então você não me ama, né? As Que pessoas loucura. confundem amor com Não, eu possessividade, confio em você. né? Então, amor é confiança, é liberdade, é entrega, Claro. né? Não é posse. Mas a gente vai aprendendo isso né, no dia a dia ali e de repente a gente começa realmente para evitar o conflito, até não vou sair com os meus amigos então, né, depois eu saio, depois eu dou atenção para eles. Então a gente começa a realmente falar, tá bom, vou ficar aqui com você, começa a ceder demais. Então isso é Isso. tóxico demais. E não tem limite, né, Flor? Porque a gente vai cedendo aqui, e aí é aquilo que você falou do cerco, né?
Então, a pessoa, né, o abusador, ele vai tomando cada vez mais posse, vai ganhando mais espaço. E aí, o que eu ia falar antes, com a sua fala, me veio, né, que a ironia é que quanto mais a gente vai deixando de ser a gente, maior o risco da perda da relação, na verdade. A gente Exato. acha que a gente se deformando, a gente está segurando, mas no final das contas, o cara se apaixonou por aquela pessoa inteira, plena, no seu brilho. Então, quando a gente vai apagando o nosso brilho, parece que a gente está, na verdade, garantindo, né, a sustentação dessa relação, mas no final de contas, a gente está colocando ela ainda mais em risco, porque o cara vai acabar se interessando por outra mulher também. Com Né? certeza. Com certeza. Até porque não tem mais estímulo, não tem mais. Porque essa coisa de você ter também a sua individualidade, que é diferente de individualismo, né? Individualismo seria a distorção da individualidade, mas você ter né, o seu centro, né, a sua vida, né? Isso traz estímulo para o outro. Né? Porque você está trazendo novas perspectivas, novas possibilidades, né? Tem um estimula o outro, né? Porque são dois universos que se encontram para criar uma terceira história. Exatamente. Né? É. Muito bacana. Bem complicado. Aí no terceiro aqui, peraí, deixa eu. Minha ex é louca. Essa é clássica, gente. Essa é muito bom, muito bom e trágico, né, na verdade. É muito trágico. Olha, essa é trágico e eu vivenciei. Tudo que eu escrevi ali foi coisas que eu vivenciei, né? Não sou só para, né, contextualizar, não sou uma expert no assunto, né? Mas eu peguei a minha experiência, né? Então, esse discurso de colocar uma ex contra a outra, né? Assim, minha ex não era assim como você, ou você começa essa coisa de comparatividade, né? E você, de repente, eu, no meu caso, na minha ingenuidade, né, no meu nível de consciência do momento, eu realmente começava a acreditar, nossa, ela realmente é louca, né? No caso, ele tinha engravidado ela, daí eles terminaram, e aí ele começou com discursos de que ela só engravidou para manter ele com ela e tal, e fez uma história, uma narrativa, né? E eu, ai, nossa, coitado. Aí você começa a entrar você começa a anular a história da mulher que você nem conhece, mas você tá ali, nossa, coitado dele, né? E eu fui entrando nesse... Você compra a história do cara, né? Você compra a história. Você compra. E na minha história foi muito interessante, né? Porque depois que eu terminei essa relação, eu, na época, fiz um vídeo no meu outro canal que eu tinha para falar sobre, né, temas assim também. E aí essa ex dele entrou em contato comigo, falou, eu acho que eu vivi a mesma coisa com a mesma pessoa. Olha que plot twist na história. Uau, caramba. E aí eu fui encontrar com ela, a gente teve um momento muito de sororidade, conversamos, Que assim, lindo. então foi lindo. Hoje a gente se conversa ainda também, até falei pra ela da live, né? Não sei se ela tá aqui agora, mas a gente pôs tudo a limpo, assim, foi um momento lindo. Eu falei, meu Deus, como a gente, né, se colocou nesse lugar realmente de uma contra a outra, né? Porque é isso que acaba acontecendo. A pessoa começa a falar tanto. Né, começa a falar tanto da ex que é ex isso, a ex aquilo, e tem que ficar de olho, né? Porque ninguém pode desmerecer outra mulher para te fazer se sentir especial, sabe? Então você sabendo do seu valor, você sabe que você não precisa ouvir outro homem, um homem desmerecer outra mulher. Desmerecendo outra mulher, para você se sentir também grande, né? Para você também se sentir a poderosa, né? Duas coisas aqui. Uma, estão perguntando como que vai ser disponibilizada, como eles podem encontrar a apostila, né? Então vai estar no seu perfil, no Cura Delas ou no Camila? No Cura Delas, que é esse que eu estou usando para falar com a Gabi. Depois da live vocês podem ir lá. E aí tá lá no link da bio, tem várias coisas lá sobre o meu trabalho, links, vídeos e tal. Aí tá lá a apostila, tá? Eu chamo de e-book Guia Prático para Identificar Relações Abusivas. É esse o nome. Maravilha. Tá? Você estava falando sobre essa coisa das mulheres, né? E eu sinto que é bastante mesmo a gente olhar para essa questão da sororidade, né? Você sabe que outro dia me veio assim um super insight, né? Da importância da sororidade, do resgate da sororidade como estrutura social.
Com certeza. Porque Não, isso. não é uma coisa só para nós, é porque, assim, antigamente, né, no matriarcado, e na verdade ainda hoje em algumas comunidades, né, a sororidade, ela servia como uma teia invisível que sustentava toda a comunidade. Exato. Né? Porque Exatamente. as mulheres elas acompanhavam todos os ritos, todas as passagens, né? Todas as iniciações, né? Das mulheres, né? Desde o nascimento, né? A morte mesmo, né? E elas também cuidavam dos meninos até uma certa idade. É. Então, toda essa rede de apoio, essa colaboração, esse espírito colaborativo era passado para toda a tribo. Uhum. Então, até mesmo os meninos, né, depois que eles iam para os homens, né, para terem outros tipos de iniciação, né, eles também se nutriram dessa fonte. E quando a gente estabeleceu o patriarcado e a gente se desconectou da natureza, se desconectou do feminino e as próprias mulheres começaram a se desconectar umas das outras, a gente deu espaço para essa competitividade, né, para esse individualismo, né, e a gente foi rompendo essa conexão, né, essa irmandade, né, então a ponto de, né, aí trazendo a sua história, né, o cara chegar para você e falar mal da mulher e você você nem questionar, você comprar a história dele. Porque tá tão enraizado na gente, né, a gente perdeu tanto essa sensibilidade de sentar, ouvir a mulher, de trocar, de estar junto, que a gente esqueceu que numa parte da história... Da mulher, né? E sempre a culpa é da mulher. Sempre, sempre. E a gente esqueceu, né? Então, essa coisa da loucura, né? Se você não é a ex-louca de alguém, você ainda vai ser, de algum jeito, algumas de nós ainda da ex-louca, vai ser a ex-louca de alguém. Eu sou a ex, devo ser uma ex-louca agora, né? Dessa pessoa. Mas é muito... A gente fala brincando porque tem que deixar leve esse tópico, mas é muito... É muito... assim... É muito ruim, né? Quando a gente começa a entender a gravidade disso. Então, quanto antes, né? Se a pessoa chegar para você começar a falar disso, porque minha ex isso, minhas ex, né? Não era nem só uma, é várias. E não tá né? honrando, né? Inclusive não tá honrando o que foi vivido, né? Não honra isso. Não consegue tirar uma lição, né? Então. Isso. E nem se responsabilizar pela sua parte, né? Já tá colocando a mulher como a culpada da história. Exato, e é muito fácil terceirizar, né? Porque o outro me fez sentir assim, né? O outro, a outra pessoa, a culpa da outra. Então, tomem cuidado, né? Quando vier esse discurso de minha ex é louca, isso aí é um padrão bem, bem, bem forte, assim. E uma coisa que me vem também com esse tópico, aliás, com essa fala toda, é essa tendência, né, que nós mulheres temos de querer salvar e consertar os homens. Ai. Não é? Arquétipo da curandeira. Arquétipo da mãe. Total, total. Inclusive essa própria coisa sacrificial, né, vem muito da mãe, não da mulher, né? Então eu me sacrifico por esse homem. Isso é a mãe que se sacrifica pelo filho. Né? Exato. Porque, assim, dentro da visão sistêmica, inclusive, uma das leis, né, das ordens do amor, né, que foi criada pelo Bert Hellinger, né, é o dar e receber. Então, dentro de uma relação de amor, o dar e receber tem que estar em equilíbrio. Sim. Né? Reciprocidade, então, né? Reciprocidade, entendeu? Leis, Se um dá mais, ele vai se colocar ou no lugar do pai ou da mãe. Entendeu? Porque a única, dentro das interações, a única relação que não é de equilíbrio é entre os pais e filhos, porque os pais dão, os filhos recebem. Exato. Então, essa coisa sacrificial de eu estou me doando, né? Negando a mim mesma, né? Abnegação total por esse amor, isso é a mãe. Né? A mãe que faz pelo filho, né? Com certeza. E quantas relações não são projetadas assim, né? Uma falta de um cuidado maternal na infância, aí projeta nas relações de adulto, né? Enfim, e a gente com esse arquétipo realmente de querer cuidar. E eu me percebo até hoje nesse padrão de sempre me perceber, peraí, porque eu adoro, né, poder cuidar do outro. E aí a pessoa chega com aquele
né, assim, vários problemas ou várias coisas para Que resolver. delícia, que maravilha, Eu falo, né? A gente nossa, celebra, uau! Vou resolver que todos os problemas dele. é. Então a gente tem que estar muito atenta, né, às anteninhas, porque é muito fácil a gente querer se colocar nesse lugar de, eu vou curar essa pessoa. Porque isso também é muito tóxico, né? A gente não abre espaço para que as pessoas se trabalhem, né? Cresçam, inclusive. Cresçam individualmente e a gente também, né? Por que eu tenho que sempre estar nesse papel? Né? Por quê? O que está por trás disso? Então, identificar tudo isso é maravilhoso. Perfeito. Uma coisa que eu percebi na minha própria história é que eu me apaixonava. Bom, eu sou terapeuta também, não é à toa, né? Eu me apaixonava pela doença da pessoa. Estou sendo muito Eu honesta. também, amiga, eu também. Eu também. Porque eu queria, porque assim, porque eu tinha esse lugar da salvadora. Eu queria salvar o cara, porque o cara é bom. Na verdade, ele Exato. é bom, sabe? Isso não é ele, essa sombra não é ele. Não é ele. Eu falava a mesma coisa, amiga. A gente olha para o outro e fala, eu vejo a sua luz, eu vejo a tua sombra, então eu tô aqui com você. Mas até que ponto você só tá ali pra pessoa e a pessoa não tá se ajudando, sabe? Então, Isso, tem que exatamente. ser como a gente tá falando, tem que ser uma reciprocidade. Ninguém tá só luz aqui, né, na Terra. Senão a gente já tinha iluminado de ir embora daqui, né? Todo mundo tem a sua sombra, a sua luz, e é lindo a gente poder reconhecer isso no outro, o outro reconhecer na gente. Mas é uma relação, né, é De uma apoio cocriação. mútuo, né? Uma cocriação, perfeito. É uma reciprocidade, como a gente está falando, né? Então, tô aqui para você, vamos junto, mas não é vou cuidar, vou curar, Isso, sou, isso. né? Até porque as descobertas são sempre pessoais e ninguém cura ninguém. A Ninguém. gente é que se cura. A gente é facilitadora, a gente pode facilitar o processo, né? Exato, E é muito exatamente. bacana isso, né? De você poder crescer com alguém. Então tem uma troca, tem um apoio mútuo, mas cada um é responsável por preencher os seus vazios. Não é o É, outro que vai preencher. E não é o outro que vai fazer por você, não é o outro que vai caminhar por você. Né? exatamente. Então, eu acho que está muito atento, eu acho que tem muito a ver também com tudo isso que a gente está falando. A gente está muito atenta, né, para a gente não cair nesse lugar de querer salvar o outro, de querer consertar o outro, né, como prova de amor, como prova de abnegação, como se a abnegação fosse uma prova de amor. Se você Porque está a gente tá abnegando assim de você mesma, mesmo. abnegou de Exato, é isso. você. Um paralelo que eu faço assim, né, nessa relação de amor, né, que no amor a gente precisa, é uma metáfora, né, que no amor a gente precisa ser como uma árvore. Então a gente dá os nossos frutos, a gente dá a nossa sombra, a gente dá as nossas flores, a gente dá até os nossos galhos, né, para aquecer, para trazer, né, acolhimento, mas nunca as nossas raízes. Porque Ai, senão não tem flores, não tem sombra, é, não tem frutos, não não tem tem nada. árvore, não Se a tem gente mais não cuida da nossa nada. base, né? É isso, a gente não cuida da gente, né? Para florescer, é isso, para a gente florescer, para poder estar ali ajudando o outro, cuidando do outro, tem que fazer Né? isso primeiro, né, por nós. Maravilhoso. Com certeza. Bom, minha ex é louca. Bom, a bebida entra, a verdade sai. Sai. É, foi uma coisa bem também, experiência pessoal, assim, porque a partir do momento que, por exemplo, eu estava na minha experiência, comecei a querer sair dessa relação, não sabia como. Eu comecei a usar o álcool como fuga, por exemplo, na minha relação, né? Na minha história. E, e eu sentia também que o meu comportamento mudava quando eu queria falar o que eu tava presa de falar. E quando ele também bebia, vinha um monte de verdade ali também. Então, assim, não era uma coisa que era saudável. E um momento ia dar ruim, isso. Em algum momento ia estourar a panela, né? Então, é muito. Tem que ficar atento. Assim, esse comportamento, ele é realmente muito discrepante. Recorrente. É recorrente, e quando a pessoa tá, né, sóbria ali, ela tá ok, e quando ela começa a beber ou começa a usar, né, psicoativos ou o que for, se ela muda, se ela começa a ficar agressiva com você, né? Porque numa dessas, assim, eu estourei tanto e a pessoa também que a gente entrou numa briga horrorosa, né? E quase que teve uma violência física ali, não teve, sei lá, o universo quis que não tivesse, mas
foi tão intenso que nesse momento eu percebi, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui, sabe? E foi desencadeado por conta dessa perda de consciência através da bebida, sabe? Então, isso é Entendi. muito É perigoso. meio que, é quase que um álibi, né? Tipo assim, foi a bebida. Meio que você justifica, né? Então Exato. aqui eu É, extravaso, aqui eu ponho pra fora, entendeu? E sim. aí você não responde por você, né? Exato, Literalmente. e assim, e eu sempre gostei de beber, de estar com os amigos e tudo mais. E ele fazia também eu me sentir culpada por estar bebendo, né? Me fazia eu me sentir culpada por, enfim, por estar ali socializando e tudo era meio que, você estava bêbada, você não lembra, você não, sabe, você. Então, também me desmerecendo em relação a isso. Podia ter tomado uma cerveja só, por exemplo, né? Na época que eu bebia, né? Bebia Uhum. bastante até nessa época, como eu falei. Então era sempre uma coisa ali enfim, de ficar vigiando, né? Ao mesmo tempo que quando ele estava bebendo, assim, eu sentia isso também desse comportamento sendo muito agressivo, né? Tanto da minha parte quanto da dele em verbalizar, né? Em falar o que quer falar. Isso nunca era saudável. Então no dia seguinte eu estava sempre pedindo. Eu estava sempre pedindo Pedi- desculpas. Sempre era eu que Caramba. pedia desculpa. Ai, desculpa, exagerei. Ai, não devia ter falado isso. Nesse dia da briga, por exemplo, essa história é muito. Mas eu vou contar porque, né, só Uhum. rapidinho. Porque é forte, as pessoas precisam saber que isso acontece, né? Mas, Uhum. enfim, a gente tava nessa briga que começou numa festa que a gente tava e foi até em casa, né? A briga. Brigando, gritando, gritando. E aí, numa dessas, ele ficou tão nervoso que ele foi me bater. Aí, ele bateu na parede, quebrou os dedos. Ele quebrou, bateu tão forte que ele quebrou os dedos. No dia seguinte, teve que fazer raio-x e tal. Foi lá, né, colocar aquilo, né, engessar o braço, né? E eu Aham. fui pedir desculpa, porque ele veio pra mim falando: você foi a culpada, você que fez isso comigo. E eu realmente assumi a culpa, sabe? Desculpa. Não devia ter te tirado do sério. Olha o nível de insegurança que a gente às vezes se coloca. Né? E eu sei que muitas mulheres passam por isso também, né? Que acham que ela que desencadeou aquilo tudo. Né? Não que a gente não vá se tirar dessa autorresponsabilidade, porque foi uma briga a dois, mas é muito cruel quando a gente assume tudo. Né? A gente assume toda a culpa. Não, realmente, fui eu que desencadeei. Então, olha como que o que pode virar isso, né? Total. Então, sempre manter esse olhar, né, sempre falo no guia todo, fica atenta, sempre atentar a isso, né, os comportamentos, para você também não sair a flor da pele, né, falando tudo o que você pensa só porque você tá bêbada e também não deixar que a pessoa faça isso com você. Então, diálogo, né, conversar, trazer essa conversa sempre, né? Só que isso não Uhum. tinha na minha relação, nunca chegou a ter porque eu não, Você né? sabe que comigo aconteceu o ato de violência doméstica, Aham. exatamente depois da bebida. Então, Nossa. enfim, a gente não bebia sempre, mas teve esse momento e uma amiga desse cara chegou a falar pra mim, ele não pode beber, só que ela nunca me falou por que que ele não podia beber. É. E eu E só fiquei será, com né? essa informação. E aí É. nem me lembrei, assim, naquele momento, assim. A gente tava. Até porque eventualmente a gente bebia, né? Tomava um vinho, e nesse dia a gente resolveu sentar no lugar, a gente bebeu e a gente acabou, sabe, assim, altos papos. E a relação ela já tinha, né? Já estava bem fragilizada. E aí ele fez uma confissão para mim. Muito delicada, assim, muito profunda, assim, sabe? Uma coisa meio de uma sombra dele, assim, muito forte, né? E aí, olha isso. E aí voltamos para casa e ele sabia os meus pontos frágeis. Ele sabia exatamente os gatilhos. O meu também. Os meus também. Porque essas pessoas, elas sabem, porque Exato. é a arma delas, né? É a Exato, ela arma dela. sabe. Então ela sabe exatamente o que vai desencadear, Sim. né, o conflito. Bom, enfim. E aí, dito e feito, a gente chegou em casa, ele começou. E ele foi dos meus pontos fracos, ele foi, a gente começou a brigar. No que a gente começou a brigar, isso justificou, né, na cabeça dele, a agressão Exato. física. E Exato. foi uma situação horrível, assim. Eu tô aqui porque Deus quer mesmo, porque eu morava no meio do mato, eu não sabia nem o que eu ia fazer, ia sair correndo pelo mato. Foi uma situação absurda, assim, sabe? Foi uma Aham. experiência de quase morte mesmo.
Mas também foi literal, na verdade foi uma morte, porque Você foi a morte de renasceu. uma Gabriela que não existe mais, acabou. Você Né? Ali renasceu. foi, É. renasci, ali eu acordei, eu falei, caramba. E uma coisa que eu aprendi também, Flor, é que poço não tem fundo. Não. Você que escolhe aonde você vai colocar a sua mola. E aí, Olha, quando eu percebi que ele estava numa espiral descendente, me puxando junto e eu indo junto porque queria salvar a relação, né? Aquela a gente história. vai, a gente vai indo, a gente vai indo. Vai indo, né? Porque a gente está apaixonada, está embriagada com aquele pseudo-amor, né? Enfim. Aquela E eu projeção. declarei ali, né, que tinha acabado aquilo que eu falei, né? Acabou aqui esse karma familiar, não vai mais para frente. E também, se ele quiser descer, ele vai sozinho. Porque agora eu só vou para cima. Isso. Eu só vou pra cima. É aquela coisa da gente se apoiar no chão para levantar, sabe? É, a gente às vezes precisa realmente cair no chão e usar essa dor como combustível, sabe? Pra gente poder, enfim, se transformar e entender que, cara, tá tudo bem, né? A gente passar por isso, porque a gente entende que a gente começa a entender que foi uma lição, que foi um livramento mesmo, né? Sim. Claro, o mundo ideal seria muito melhor se a gente não precisasse dessa dor para despertar. Mas isso o universo sabe o que faz, né? Então, É. essas A gente pessoas está no aparecem. campo da dualidade, né? É Exato. isso, faz parte, né, do nosso Precisa. processo, né, essa lapidação, né, que dói, né, porque a gente vai tirando, né, os excessos, tirando, né, enfim, na verdade, o que é do ego, né, que no final das Exato. contas é isso, né, para só sobrar a essência. E aí, falando sobre culpa, porque você me lembrou também na sua fala, eu, no meu processo, eu tentei ajuda. Eu morava fora, morava numa cidadezinha, entendeu? Então, estava sem os meus amigos, sem ter ninguém Sim, próximo. Tem a história da vergonha, eu acho, né? Também, né? Que você eu tá não ali conseguia naquela falar disso para situação, ninguém, né? Não né? Você conseguia. fica meio constrangido de estar naquela situação. Então, eu tentei chegar nas pessoas que estavam mais próximas da gente. Mas assim, tipo, não teve ouvidos, entendeu? Assim, e teve, ainda teve gente que chegou, assim, quando eu falei que teve uma situação de agressão, né? Depois que acabou até, a pessoa ainda perguntou, e o que que você fez? Tipo assim, o que que você fez para merecer isso? Foi meio Isso. isso. Nossa, Chocada. E Pra uma você ver como tá tão menina, enraizado isso, né? Tá tão enraizado que a mulher é o pivô da coisa, ela é que né? culpada, eu que tirei ele do sério, entendeu? Assim, e tinha uma menina assim que era mais próxima assim de mim, né? Que a gente estava se tornando amiga e que ele tinha feito a cabeça dela, né? E que quando eu fui procurar por ela, ela também não me apoiou. Só Nossa, depois que, quando ela descobriu quem ele era, depois que ela viu tudo, né, que caiu a ficha, ela veio pedir desculpas. Só que, assim, caramba. algo já tinha sido rompido ali. E uma Sim. coisa que aconteceu, assim, depois desse episódio de agressão, né, de violência física, que aí eu me separei, nos afastamos, não sei o que, tempos depois, ele me mandou um e-mail dizendo que ele não conseguia sentir raiva de mim. Eu juro, eu fiquei lendo aquele e-mail, tipo assim, sem acreditar, tipo, oi? A Era pessoa quase tipo aprendeu assim, eu não consigo nada. sentir raiva de você por você ter me transformado no monstro que eu fui e quase ter te matado, tirado a sua vida. Era quase isso, sabe assim? Meu Deus. Eu não tinha nem o que responder, nem respondi, né? Tipo assim, o que eu vou responder para esse ser humano, né? Não, não. Enfim, Que é isso, a pessoa não vai, né? Vai ter que se curar sozinha e até isso, né, isso acontecer. Mas, nossa, que bom que você tá aqui hoje para poder falar sobre isso de uma forma tão, né, que nem a gente está falando, tão aberta, porque até chegar nesse ponto é muita, né, é muito trabalho interno, é muito trabalho, né, muita aceitação, né? sim. Então a gente falou aqui que a culpa não é sua, né? A gente É, entender que a culpa não é nossa, né? Mas há uma responsabilidade. sim, sim. Que Não também é é pra gente, importante. porque a culpa é do outro, porque aí também a gente se coloca de novo no lugar da vítima, sempre, né? Isso. Então a gente tem a gente tem uma responsabilidade porque não chega, né, não é de um dia para outro que a coisa vai virar o que tá virando, a gente se colocou ali, né? A gente Por negocia que que a gente se colocou ali, né? Por que que a gente se porque se identificou com essa colocou. história? Exatamente. Então tem que ver toda a narrativa. A hora que a gente está na briga ali, que a gente está sendo ameaçada, que a gente está sendo violentada, que a gente está numa coisa que explode,
a gente tem que olhar para esse contexto do que levou a gente a chegar naquele ponto para poder curar isso nas próximas relações, poder curar isso dentro da gente, né? Senão a gente vai negar e vai falar, não, a culpa foi do outro, o outro é um monstro, né? Sim. Mas espera aí, vamos se perdoar, vamos perdoar, praticar o perdão também, né, em relação ao outro também é muito importante. Isso liberta a gente dessa mágoa interna, né? Porque senão fica aqui, cristaliza no corpo, né? Fica essa coisa aqui, esse rancor, né? E hoje eu entendo, assim, né, que era uma pessoa que precisava de muita cura também. Ele tinha ali questões com o masculino dele, tinha uma questão com o pai dele super mal resolvida, uma questão com a mãe super mal resolvida. Só que eu não sabia de nada disso, eu fui sabendo ao longo, né, do processo, né? Então ele tinha um ódio assim do feminino, sabe, assim, e uma relação mal resolvida com a sua própria sexualidade, entendeu? Então tudo isso foi projetado sobre mim. Agora, o que me ajudou a sair e entender, como eu falei no começo, né, a gente perdeu o começo da live, infelizmente, foi entender que as doenças se casaram. Eu também precisava de cura. Eu também, né? Eu estava ali porque eu estava identificada com aquilo, eu estava identificada com a vítima, eu tinha ali também conteúdos para resolver dentro da minha árvore genealógica, né? Uma linhagem masculina também de abusadores, né? De um masculino distorcido, uma árvore de mulheres que foram muito machucadas. Então, assim, quando a gente fala de responsabilidade, é isso, a gente entender por que a gente está inserida nessa relação. São 7 bilhões e meio de habitantes, como eu falei no início também, né? Por que você está naquela? Tem uma mensagem para você, né? Então, assim, porque é isso que vai permitir realmente a gente romper o círculo vicioso, que não é só com ele. Porque se você continuar se achando que é vítima, se vendo como vítima, você vai atrair um outro algoz. Você vai atrair outra relação abusiva. Né? Então, é se responsabilizar por aquilo que te cabe. Né? Não consigo se... Da culpa, que a culpa é sua. A culpa é sua. Aí você coloca assim, não peça desculpas pelo modo como ele te faz sentir. Né? Isso é importante também. Porque eu já eu sempre pedia desculpas por fazer ele se sentir daquele jeito, né? Porque ele vinha com essa mensagem pra mim, né? Você me faz sentir assim. E eu negava como ele me fazia sentir, como eu me sentia ali dentro, e eu sempre achava que pedir desculpas era a melhor forma. Só que eu negava o que eu tava sentindo, né? Eu pedia desculpa para evitar esse conflito, né? Ele pedia desculpas? Algum momento ele pedia... E ele pedia desculpas em algum momento? Eram muito específicos esses momentos e eu não via a verdade ali, sabe? Não via a verdade. Não via a verdade. Era automático, era só para satisfazer, assim, para... Exato, e eu queria sempre conversar, debater, falar, né, de uma certa forma, quando eu comecei a entender mais essa dinâmica do diálogo, né? Porque depois desse episódio, por exemplo, eu ainda demorei 1 ano para terminar com essa pessoa, porque eu sabia que eu tinha que terminar, mas eu não conseguia. Era isso, não tinha forças. E aí eu comecei a querer saber mais, o que estava motivando ele a fazer tais coisas. Eu descobri várias traições e achava que tudo bem, não, vamos lá, as pessoas traem mesmo. Sabe, não tinha a menor percepção, né, de amor por mim mesmo dentro dessa dinâmica, né? E aí ele tentava explicar, tentava dizer, aí pedia desculpas, mas era de um jeito muito mecanizado. Aí demorou 1 ano, assim, quase, até eu arranjar forças para sair daquilo. Porque eu achava que aquilo era o que eu merecia estar vivendo, né? Fui entrando num processo mental muito desafiador. E é isso, assim, a pessoa... Eu pedia desculpas realmente porque... Enfim, eu achava que era isso que ia manter a relação ali, mas a relação já nem existia mais, né? Não existia uma relação, né? Não existia um amor ali, né? Um amor, não existia isso, né? Então, é desafiador, né? Mas... Bom, e aí você fala sobre tolerância zero. Que aí é o que é realmente inaceitável, né? Vamos entrar nesse lugar. Isso. Que é violência física, né? Você coloca em primeiro lugar. E
eu vejo essa coisa também, né, que está ligado ao patriarcado, toda essa estrutura, né, social que criamos, que é essa coisa das mulheres desculparem os homens, porque homem é assim mesmo, e ele ficou nervoso, né? Mas ele não é assim. Aí volta para aquela história, né, de desculpar, né, de botar panos quentes, né? Então, assim, assim, são pequenas coisas, né, que vão começando a acontecer até culminar em algo mais grave, né? Que não é da noite pro dia que o cara sai metendo porrada, né? A gente vai ter... Falou, né? Construção. Foi o que a gente estava falando, da construção do que levou até aquele momento, né? A história, o que estava por trás que levou a esse momento da briga, né? Na minha história foi isso, foi uma coisa crescente, assim, né? Uma vez ele ficou chateado, porque, como você também falou, né? Tem muito medo dos dois lados, né? Então ele era uma pessoa extremamente insegura, extremamente ferida, extremamente machucada. Então, assim, eu não estava conseguindo dar atenção para ele numa coisa, né, ali, porque eu estava até fazendo uma outra coisa por nós, inclusive. E aí ele deu, tipo assim, meio um chutezinho, assim. A gente estava sentado no chão, meio que empurrou, assim, a minha perna com o pé dele, sabe? Uma coisa meio assim, né? E tava, inclusive, tinha outras pessoas, assim, presentes, né? E aí eu fiquei aquela coisa meio sem graça, não sei o quê, relevei. Aí uma outra vez foi tipo um empurrão. Aí uma outra vez teve uma puxada de cabelo. Aí, enfim, na quinta vez foi a violência mesmo, né? Assim, enfim. Mas você vê, né, que a gente não percebe quando a gente está dentro, né? A gente vai relevando, a gente vai, né? E é muito tóxico isso. Então, qualquer ato de violência, né? Por mais, tô brincando, tô... Né, até mesmo às vezes no sexo, né? Que eu nem entro nisso, né, dentro da apostila, né? Mas entender os seus limites, né? Se aquilo é aceitável, sabe? Porque muitas mulheres se submetem à violência, à dor, né? Dentro do sexo para agradar o outro, porque o outro tem os fetiches e sabe-se lá o que ele tá, né? O que tá passando na mente dele. Então, eu tinha isso muito com esse parceiro também, assim, de um sexo violento, sabe? Porque eu achava que aquilo era o que eu tinha que fazer, sabe? De uma certa forma. Era o seu papel enquanto mulher, né? Quase que isso. É inconsciente, mas é meio isso, né? Exato. Então, assim, será que eu estava sentindo prazer mesmo naquilo? Porque, né, até então eu não sabia se era aquilo mesmo. Então, tomar esse cuidado, né? A violência física, ela pode se estender para as relações sexuais também. Isso é bem importante. Não frisei isso aqui, mas eu acho que é bom entender. Sim. E tem uma coisa também que é muito recorrente nessas relações abusivas, que tem até um termo, só que eu esqueci agora o termo, que é o sexo pós-briga, né? Que é quando a pessoa volta, aí vem aquela paixão louca. E como que isso vicia também? Porque você começa a entrar nessa pira, né, de você brigar para você poder ter aquela experiência daquele sexo. Uau! Olha que loucura! É muito louco. E isso foi o que aconteceu, assim, o que mais me levou a depois curar essa questão em mim, porque eu manipulei muito a vida toda, eu manipulei sexualmente os meus parceiros. Eu tinha uma questão com o sexo, com a sexualidade, que era muito sombria, né? E aí eu fui entendendo o quanto essa relação me sugou a minha energia sexual completamente, né? Porque era uma coisa meio vampiresca ali, né? De querer externar aquela energia, de querer depositar aquela raiva no outro e sentir aquela raiva vindo do outro. Então, isso, energeticamente, gente, isso é uma coisa, assim, muito tóxica, né? E para a mulher é muito perigoso, né? Porque nós somos uterinas, né? Então, a gente recebe essa energia, né? O homem, ele ejacula, ele põe essa energia para fora e a gente, né, absorve pra gente, né? E eu lembro uma vez que a gente tinha brigado e a gente ainda não tinha feito as pazes, não tinha se reconciliado, assim como a Laruzá, né? Laruzé falou. Mas o termo não é esse, não é a reconciliação. Tem um termo mesmo que é tesão ou de não sei o quê. Tem um termo que eu esqueci, que fala exatamente sobre esse sexo pós-briga. Mas, enfim, eu sei que a gente tinha brigado e a gente ainda não tinha se reconciliado, ainda estava numa situação meio tensa e ele queria fazer sexo comigo com aquela raiva toda que ele ainda estava dentro. Graças a Deus eu não aceitei, não deixei, porque ele queria se reconciliar durante o sexo, liberando aquela raiva em mim, né? É muito tóxico. É louco, é muito tóxico, né? E tem gente que entra, né? Tem gente que faz mesmo, né?
Exato, eu fiz várias vezes, assim, dentro da minha relação, e quando você vê, você tá. Eu tava tentando externar, mas você tá. Externar uma raiva, ele também, e aí é muito, muito realmente Nocivo, tóxico, né? e a gente fica ali com É. aquilo, a gente fica com aquilo em nós, né? Então, tomem cuidado com isso também. Total. E falando sobre isso, me lembrei daquela mandala do abuso, né? Que você coloca também na apostila, que é muito É, legal. Quer dizer, eu tô olhando legal. pro lado porque eu tô olhando pra ela. Eu olho pro lado às vezes porque eu tô olhando Tá, eu imaginei assim. Que é justamente esse ciclo vicioso, né? Então tá tudo é, bem, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, daqui a pouco começa a ficar tenso, daqui a aí pouco começa a explode, pisar em ovos, daí explode. Aí vem explode. aquele. Aí explode, teve a catarse, o momento de catarse, né? E aí você É. faz aquele sexo de reconciliação, aquele sexo louco, e tudo começa a ficar lindo de novo, e você fica nesse Aí ciclo volta. vicioso, né? É, e isso que é o pisar em ovos dentro de uma relação abusiva, né? Porque você tá ali naquela fase do lua de mel, que aí a pessoa vem, né, ou se desculpa por alguma coisa que fez e tal, aí ela vai. E sempre essa coisa da hiper valorização, né? Ela sempre vai falar que você tá exagerando de alguma forma. Isso é um padrão também que é bom ficar atento, né? Você tá exagerando, ou você tá de TPM. A minha TPM ela durava o mês inteiro, né? Dentro dessa relação. Então, assim, ouvir esses sinais, né, internos, essas falas, né, desse exagero e tal, ou, né, entender também se a pessoa às vezes finge que nada aconteceu e aí a vida segue, sabe? Isso tem muito também, principalmente por casais que moram juntos. Eu morava junto com essa pessoa, né? Nos últimos 2 anos a gente morou junto. Então, essa coisa de fingir que nada aconteceu é horrível, porque aí você vai acumulando isso dentro de você, Isso, sabe? exatamente. Aí vai vindo a parte da atenção, né? A atenção que aí você começa a ver uma irritação ali, né? Das ambas as partes, às vezes, porque vocês não Sim. conseguem lidar com aquilo, né? Resolver aquilo, e aí explode, né? Aí o Na abuso verdade, só jogou para acontece. debaixo do tapete, né? Só foi Exato. acumulando, né? Jogando lixo. É, a Laruzé também falou de novo aqui, né? Como que essa coisa do sexo pós-briga, né? De você se sentir culpada, de você fazer, de você ceder, né? Porque acha que é a melhor forma de harmonizar a relação, de ficar tudo bem, e que na verdade é só uma forma de camuflar, né? É só uma É. forma de botar panos quentes, né? Ai, minha mãe tá aqui, deixa eu mandar um beijo pra ela. Minha Ah, mãe tá eu vindo vi, sabe dessa que história fofa, toda. que fofa, bem-vinda. Aí, ainda no Tolerância Zero, autoritarismo, que você É, falou que você colocou autoritarismo. aqui. Autoritarismo, que é. Isso também começa meio sutil, né? Mas você começa a perceber que a pessoa não aceita um não como resposta, que a pessoa, às vezes, ela não aceita. Ela te força a fazer alguma coisa que você não quer. Isso pode começar de uma forma muito leve mesmo, né? Até pus um exemplo bem besta, assim, tipo, a gente tá num restaurante, aí você quer pedir uma coisa, mas ela quer pedir outra, ela te minimiza ou faz piada porque você quer pedir tal coisa, fala, não acredito que você vai pedir isso, sei lá, uma coisa muito Ou simples. decide por você. Exatamente, já deixa que eu decido, né? Ou, enfim, diálogos assim, né? Que a pessoa ela se coloque acima de você, ou ela decida as coisas por você. Isso também é legal você de Tirando a entender. sua força, né? Ela vai É, tirando a sua força, seu vai poder, né? tirando, vai te desempoderando. Isso também em grupos também é interessante sempre perceber. Por exemplo, eu sempre gostei de falar, de conversar, de me comunicar. Quando eu tava com ele fazia muito essa coisa que hoje a gente chama, né, de mansplaining, enfim, tem vários termos aí que a gente pode usar, que você começa a falar, aí a pessoa vai lá, quer falar em cima de você, o que você acabou de falar, só que ela fala de uma outra forma, e aí ela pega a situação ali para ela ser a dona da razão e anular o que você disse e te deixar quieta ali, né? Não, mas isso é muito sutil, não é uma coisa, não, peraí, eu vou atrapalhar o que você está falando para falar. É muito sutil. Então isso É o acontecia passive direto. aggressive, né? Uma coisa Exato, é. meio entre linhas, né? Assim, meio. E aí a pessoa vai trazendo esse autoritarismo e vai te diminuindo, né? Então você acaba ficando sempre em segundo plano, né? Ali nas dinâmicas sociais, ali de grupos, ou até mesmo quando você tá sozinho com a pessoa. Que a pessoa chega e fala, eu não te disse que era isso, eu não te avisei que era assim, eu te falei, você tinha que ter me ouvido, sabe? E às vezes vem de um jeito muito floreado, então tem que Sim. prestar atenção, né? E isso não deixa, isso também é uma forma de tirar a sua voz, né? Tirar a sua credibilidade Exato. também, né? Exato, por isso que Como é muito é, importante a gente ter, não, só um, né? É importante a gente ter
enraizado que a gente acredita, né? Porque se eu acredito naquilo, no que eu tô falando, ou se aquilo é uma verdade para mim, seja o que for, né? Não deixar que o outro venha e tenta te fazer acreditar que aquilo não é certo, sabe? Isso é um pouco do autoritarismo que eu acho, assim. Porque ela vai insistir ela vai chegar a um ponto que você vai ceder tanto que tudo vai ter que ser do jeito dela e vai ser tudo do jeito dela, sabe? Sim. E aí você Nunca vai realmente ser bom o bastante, nunca vai ser o suficiente também, né? nunca, nunca. Eu sempre tinha isso na minha cabeça, assim, será que eu comecei a perceber isso, assim, eu nunca vou ser o suficiente e como que eu posso fazer pra ser melhor, sabe? Ser outra pessoa, ser, né, agradar essa pessoa. Então, isso é muito tóxico. Uhum. Gente, a gente tem só um minutinho, a gente na verdade até estendeu um pouco, né? Mas só queria fechar, eu acho que dá pra gente fechar bem, assim, se a gente conseguir rapidinho um minuto, sobre os instintos, né? Que você falou também, né? Sobre como fala, sobre confiar, né? Confiar na sua intuição, confiar nesse Isso, instinto, né? confia, confia. Se tem alguma coisa errada, se você acha que alguma coisa não tá certa, tenta dialogar primeiro de tudo. Não guarda aquilo pra você, não tenha medo da rejeição ou medo da perda, né? Você tá com você estando em você, no seu autoconhecimento, no seu amor próprio, fica muito mais fácil, né? Então, invista em se conhecer, em se amar, em se desenvolver, para você poder estar numa relação a dois e poder ouvir mais a sua intuição, senão você não vai conseguir ouvi-la se você ficar muito no racional e muito nessa codependência, né? Então, Isso. é isso. E sempre ter uma visão clara do que você quer, né? E uma coisa que eu também sugiro, assim, é você se olhar com essa pessoa daqui a uns 5 anos, É, né? Porque a tendência não é melhorar. A tendência não. sempre é piorar, a não ser que os dois realmente se trabalhem, os dois se olhem, né? Assim, porque eu acredito que a gente está aqui para crescer, para evoluir, para se curar. Mas se não houver esse trabalho, a Não vai. tendência não é melhorar por si só, né? É. Então, amores, a gente tem aí, vai ter o link, né, da apostila no Uhum. seu Lá no perfil, perfil. Cura Delas, baixem porque Isso. é muito legal e ela dá dicas também, né, de como sair mesmo dessa história, né? Sim. Como conseguir fechar esse ciclo. Amada, super agradeço. Eu Você é uma também. linda, te honro, te admiro. Adorei ter você Mesmo. aqui e parabéns pela apostila. Agradeço também pela apostila, porque eu tenho certeza que pode ajudar muitas e muitas mulheres. Gratidão, minha flor. Um Um beijo. beijo. Beijo Até para daqui todo a mundo. pouco. Um beijo para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.